chamada está sendo gravada. Então, muito boa noite a todos os alunos presentes na sala e também boa noite aos alunos que, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário em que os demais alunos vão assistir esse vídeo, para dar sequência no nosso estudo, a revisão da primeira onda. Nós estamos fazendo aqui parte do processo do tratamento da análise do roteiro do ser, que são o mapa que identifica os dados de informação relacionados com o seu arquivo de fundo, que é o seu chamado mapa astral, né? Então, esse rastreamento de identificação do roteiro que você está fazendo com a sua personagem e como é que você, eventualmente poderia aí, lidar com isso de uma maneira mais consciente, com maior domínio e, naturalmente, com maior condição de lidar, com o seu roteiro pessoal. E esses conhecimentos, eles têm a função de metabolizar no seu campo profundo, que é o seu cérebro profundo, é o que se chama de inconsciente, com essas informações, esse cérebro profundo, ele vai metabolizar essas informações, o que vai refinar a sua lente, ou seja, a sua capacidade de interação neural, para inteligir o que é tudo isso, afinal de contas, o que é a sua vida, o que é o seu mapa, o que é o seu destino, o seu roteiro, para que você tenha condições melhores de interagir com isso de maneira mais racional e prática possível. Tá? Então, eu estou no comando das operações dos tratamentos do mapa, porém, se o meu paciente ou o que se chama de consulente tiver conhecimento do que nós estamos fazendo e cooperação, é mais rápido, mais produtivo e mais efetivo os resultados que nós queremos almejar. Primeiramente, não é gestão emocional, ou seja, paz interior, ok? Para então você poder dar passos aí em busca da sua realização profissional, de relacionamento, que seja financeira, saúde e, claro, a sua prosperidade aí em geral na sua vida. Então, o objetivo é que você tenha posse dos seus desejos, que é a sua prosperidade, seja em qual hora que for. E o conhecimento védico, ele produz, como a gente tinha falado lá atrás, piedades. Ele produz Shakti, então ele produz coeficiente. E esse excedente de coeficiente, como consequência da predisposição em oferecer tempo para poder interagir com o governo, ou seja, com o Supremo, isso é considerado altruísmo ou caridade. Então, ao posicionar-se com atenção para estudar esses conhecimentos supremos, você está praticando caridade. Olha só que interessante, né? Você aprende e automaticamente isso é um ato de caridade. Por que é um ato de caridade? Principalmente na sua relação com a humanidade, porque se você se melhora, se você desenvolve uma autogestão emocional satisfatória, quem vai se beneficiar com isso? Você, primeiramente. E, na sequência, aqueles que vivem ao seu redor. E, com isso, você já altera a condição do tecido da humanidade. Você altera a humanidade a partir da alteração em você próprio. E isso vai refletir nas pessoas ao seu redor. O que significa piedade, compaixão, misericórdia pelo mundo, ao mundo. Porque o mundo não vai precisar mais lidar tanto com o efeito colateral, você, na humanidade. Ou seja, incrível, mas é assim. Nós libertamos a humanidade do sofrimento que nós causamos a ela, por melhorarmos a nossa gestão, a nossa introspecção, a nossa capacidade de autoanálise e a nossa capacidade de sermos autolimpantes, vamos dizer assim. Isso produz menos impacto, menos efeito colateral ao mundo e principalmente naquelas pessoas mais próximas de nós. E essa é a ideia, que a gente seja capaz de ter uma boa gerência emocional para, com isso,
diminuir a perturbação que nós causamos nos demais ao nosso redor, e isso devido à nossa paz interior. Automaticamente, o nosso equilíbrio emocional e a nossa paz interior provoca alívio na humanidade ao nosso redor. Isso é piedoso, isso é caridoso, isso é compaixão, isso chama-se kripa. Em sânscrito chama-se kripa, que significa misericórdia do mundo, misericórdia da humanidade. Quando você se torna gerente de si mesmo, com uma boa gestão emocional, é um ato de kripa, ou misericórdia do mundo. Quem diria, né? Mas é assim, tá? Então, essa é a função do estudo que nós estamos fazendo aqui para melhorar, né, a nossa saldo piedoso. Esse saldo piedoso é parte do intercâmbio de trocas para negociar uma anistia da parte dos senhores do karma sobre o seu karma, aliviando a sua vida. É uma moeda de troca. Chama-se kripa, ou misericórdia. Você tem misericórdia do mundo, você recebe misericórdia do alto. Então você oferece misericórdia ao redor e você recebe misericórdia do alto. Aquele que dá misericórdia, recebe misericórdia, porque é dando que se recebe. Esse é o procedimento. E como é que você vai oferecer misericórdia se você for uma pessoa aflita, ansiosa, angustiada e desesperada e instável emocionalmente? Você não vai oferecer misericórdia, você vai tentar explorar o mundo para satisfazer os seus desejos pessoais. Isso é avareza. Então a gente substitui a avareza por compaixão. Isso produz piedade e alivia o seu karma. Tá? É uma técnica bem pensada, tá bom? E está em andamento. Então, esse estudo tem a ver com o tratamento do seu karma. Mesmo as pessoas que não tenham feito o mapa comigo ainda, o saldo piedoso já entra na conta, tá? E se vier a fazer o mapa, aí você vai entender aonde é que o saldo piedoso está pagando dívidas. Mas, de qualquer maneira, o saldo já entra na conta. Ou seja, o karma, melhora o karma, tá? Muito bem. Hoje, nós vamos falar a nossa terceira aula hoje, né? Então, a gente vai falar, eu vou pegar aqui, vou compartilhar aqui a tela. Nós estamos trabalhando na edição final, tá, do texto. Ele não está completamente finalizado, mas eu já consigo trabalhar com ele aqui, tá? Olha só. Nós vamos. Eu quero. Vou fazer a leitura aqui dessa segunda questão aqui, tá? Depois a gente vai. Vamos trabalhar com isso aqui, ó. Ok? Eu vou dar a explicação, vou fazer a leitura e vou dar uma explicação, tá? Não, aliás, primeiro tem que fazer a explicação dessa metáfora aqui, é, em que a vida é comparada a uma empresa. Depois eu vou fazer a leitura para a gente poder ter mais informação e interagir com elas, tá? Vamos lá. Ó. Vou ler a pergunta primeiro. Nessa dissertação da metáfora da onda, a vida é comparada a uma empresa. Qual é o fator principal com o qual lidamos enquanto administramos a empresa vida? Então, vamos lá. É, vou tirar aqui, depois eu volto, tá? Ah, dentro da metáfora da primeira onda, é, o protagonista ele é um funcionário de uma empresa que entrega produtos, né? Uma empresa de entrega de correios. Uma das principais características dos correios é a precisão e fidelidade
da entrega do produto. É o que caracteriza uma empresa de entrega. Ele tinha esse ideal, né, visceral na forma dele de pensar, na forma dele de agir. Inclusive, ele foi entregar o produto no final, né, do cliente dele. Essa determinação, né, é uma das qualidades principais recomendadas para todas as pessoas que se predispõem a entender o sentido de sabedoria. Todos os mestres autênticos vão ensinar essa qualidade para os seus alunos e discípulos. Aqueles mestres que falham em ensinar aos seus discípulos essa qualidade imprescindível para qualquer pessoa de sucesso, também falha em ter sucesso. E aqueles que falham em planejar, planejam falhar, tá? Então, essa autossabotagem na hora de planejar indica uma adaptação à derrota e ao fracasso. Ok? Então, é um rastreamento. A alma, a consciência é adaptada. Eu estava vendo uma brincadeira no canal do YouTube aqui de um pessoal, de uns jovens, uns rapazes que brincam de fazer desafios na piscina. E eu utilizo esses eventos para analisar um pouco do comportamento humano, principalmente dessa faixa etária, né? Que eles são muito espontâneos, interativos, então eles são meio que abertos no comportamento humano. Tinha um grupo de três jovens rapazes, né? E duas garotas. Três garotas, três rapazes, três garotas. E eles tinham um desafio, que era uma brincadeira de pular em formas geométricas em uma piscina. Então, eles tinham que pular na forma geométrica, sem tocar a forma geométrica, e cair na piscina. Aqueles que conseguissem, passavam para a próxima fase. E aqueles que não conseguissem, ficavam de fora e já perdia o jogo. E a hora que o rapaz anunciou como é que seria o desafio, uma das meninas falou: eu vou perder. Ela comentou: eu vou perder. E tinha duas possibilidades ali. Ou ela estava blefando para que as outras amigas subestimassem ela e a considerassem já uma derrotada, e ela viria com uma grande surpresa no final, poderia ser uma técnica, ou poderia ser um traço de personalidade. Eu fiquei aguardando a vez dela. E, de fato, na hora que ela foi pular, ela nem sequer conseguiu pular. Ela simplesmente travou na hora de pular e caiu na água, só. Ela nem conseguiu a tentativa. Então, ela já tinha determinado para si mesma que não era capaz. Ok? Então, esse condicionamento de que afetam a gente em várias áreas, nos afetam em várias áreas, tá? Quando se entra no campo do autoconhecimento, que é o entendimento do porquê você está aí vivendo essa vida, né? Esse personagem, esse roteiro, esse drama que você está pagando a conta, ok? Esse estímulo de derrota já está na pauta. Tá? Esse comportamento dessa menina é um comportamento genérico. O que acontece é que você pode ter esse procedimento, esse efeito em maior ou menor densidade. Administrar essa densidade vai definir o seu sucesso ou o seu fracasso. Aqueles que apostam muito ou permitem muito esse tipo de abordagem, esse tipo de influência, naturalmente travam em várias áreas, relacionamentos, em autoconhecimento, em negócios, né? Uma coisa é você falhar porque você errou na tentativa de acertar. Outra coisa é você travar e não tentar e desistir. São coisas diferentes, viu? Errar tentando acertar é diferente do que travar e não tentar, tá? Então é melhor errar tentando acertar do que não tentar e desistir, porque isso gera frustração, decepção, e os acúmulos vão se, né, assim, aumentando na medida em que o tempo vai passando. Então, a empresa
dentro da metáfora da primeira onda, ela se, né, predispunha a fazer as entregas para as pessoas, tá? Agora, vamos colocar da seguinte maneira, vamos usar essa metáfora, vamos colocar da seguinte maneira, vamos supor que você fosse o entregador e você tivesse que entregar a sua alma a um destino. Você tem ideia de qual é esse destino? Você sabe onde que você tem que entregar esse produto? Para quem? Em que local? Tem uma data pré-determinada para isso? Você tem algum planejamento? Vamos imaginar que você fosse uma alma. Vamos partir desse princípio. A gente não precisa partir necessariamente dessa fé radical. Tudo é científico, tudo pode ser utilizado como probabilidade. Então vamos partir de uma probabilidade. Vamos partir do princípio de que vocês sejam almas. E não precisa ser assim, só como um princípio. Se você for alma, se a probabilidade for assertiva e de fato você for alma, e você tivesse que chegar a algum lugar, como aquele que entrega um produto, que tipo de empresa você seria? Que tipo de qualidade você seria? Você seria uma qualidade baixa, uma qualidade média ou uma qualidade alta, que seria confiável para os clientes, né? Uma empresa que é assertiva, de precisão, de horário, de pontualidade, é uma empresa confiável para os seus clientes. Você seria confiável para você mesmo, como empresa de vida? Que tipo de confiabilidade, que nota em termos de confiabilidade você daria para você mesmo dentro desse quadro? Porque se você for alma e você estiver indo para algum lugar e entregar-se aí nesse lugar, se você tivesse que fazer essa entrega, para qual direção você iria? E aonde você entregaria esse produto? Você tem ideia? Alguma ideia? Algum plano? Você tem algum planejamento? Então, se nós não temos um plano, nós vamos falhar em planejar. Porque não havendo um plano é intuitivo, meramente. Intuitivo é como um tatear no escuro. Olha só, se você sabe aquilo que você está procurando, eu vou imaginar. Você já teve aquela sensação de chegar num lugar assim, esquecer o que você estava fazendo? O que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? O que eu vim... Sabe aquele meme do John Travolta? Não tem o meme do John Travolta que faz assim, né? Já viram esse meme do John Travolta, né? Para assim, o que eu vim fazer aqui? Você já passou por essa sensação de vácuo, de branco? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Aí, me lembrei. Eu vim pegar essa caneta aqui. Ah, tá, ufa, finalmente. Mas aí você já perdeu algum tempo, né? Vamos colocar isso em escala existencial. Você já teve essa sensação de o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Vocês já tiveram essa sensação? Ou só eu que já tive? Ou vocês eventualmente têm essa sensação de o que eu estou fazendo aqui? Já passou? Vocês já passaram por isso? Ainda acontece isso ou já? Acontece ainda, né? Tem pessoas que ainda se veem nessa situação, né? Hoje em dia, com tanta informação na internet, o pessoal já não tem mais dúvidas, não, já sabe tudo, né? Mas antigamente tinha pessoas que ficavam pensando assim, mas vem cá, o que eu estou fazendo aqui, afinal de contas? Como é que eu vim parar aqui? Né? Tá ficando cada vez mais raro esse tipo de pessoa, mas ainda existe por aí, né? Pessoas que pensam assim. Então, esse lapso de desconhecimento do que eu estou fazendo aqui assim, é crucial para determinar o teu sucesso ou o teu fracasso nessa execução. Então, a pessoa que sabe o que está procurando, ela entra no local, identifica o objeto, recolhe o objeto, conclui a missão e sai. Não é assim?
Agora, se a pessoa não sabe o que está procurando, ela entra no local, divaga no local, gasta uma demanda de energia tentando entender o que ela está procurando ali, e eventualmente ela pode se deparar com o objeto procurado, não reconhecê-lo e continuar buscando, por falta de conhecimento do objeto procurado. Então, essa redundância de buscar o objeto sem reconhecê-lo chama-se samsara, em termos de existência, renascimentos. A cada vez que você tem um renascimento, somente na forma humana, os renascimentos são nas formas humanas inferiores, acima das formas humanas, você tem formas humanas na escala de Kardashev até nível 2, 3. Daí para frente já são formas diferentes, não são formas humanas mais. Agora, são chamadas devas, né? Formas divinas, devas. Renascimento normalmente de formas humanas. Sempre que você renasce numa forma humana. E essa forma humana ela é uma impressão 3D orgânica, baseada em carbono. Então ela tem volatilidade, ela é volátil, ela se dissolve com facilidade. E aí a consequência dessa dissolução é que você experimenta doenças, dores físicas, mal-estar físico, cansaço físico. O corpo urbano produz resíduos. Tudo que você come vira resíduo. Um ser humano produz, em média, numa vida de 80 anos, 42 toneladas de resíduos durante uma vida de 80 anos, 70, 80 anos. Cada ser humano. É um corpo altamente residual. E a manutenção dele tem que ser feita de maneira muito pontual, senão ele, né, gera mal-estar tanto para a convivência com ele como para a convivência com os demais, porque ele se decompõe diariamente. Então ele acaba sendo desagradável se ele não for limpo constantemente, ele passa a ter um cheiro, um odor desagradável, porque ele se decompõe. Literalmente, o nosso odor é decomposição. É o corpo se decompondo. Então ele gera odor. Aí você tem que limpar constantemente o material decomposto para continuar a demanda da vida. Então é um corpo que se decompõe constantemente. Nós transportamos resíduos dentro de nós, ainda bem que a natureza é compassiva, nos impede de enxergar isso daí. Mas se nós tivéssemos visão do Superman, raio-x, não haveria intercâmbio sexual. A humanidade entraria em extinção. Porque como que você vai ter libido, desejo erótico, por uma pessoa vendo que ela tem dentro do corpo dela? Não tem como. Felizmente, nossos olhos são limitados e ignorantes. Aí a gente consegue ter estímulos eróticos. Do contrário, não haveria. Tem um estudo que diz que nem precisa ser olhos de seres humanos, de super-humanos. Basta ter olhos de águia. Os olhos da águia. Se nós tivéssemos os olhos com a categoria da águia, a águia, ela, a 1,5 km de distância, ela enxerga um escorpião no meio na grama. Ela pousa e come o escorpião, a cobra, na grama, a 1,5 km de distância. Então, se nós tivéssemos olhos de águia, nós veríamos as impurezas nos poros do rosto, um do outro. Nós veríamos todo o material decomposto. Isso certamente diminuiria significativamente a libido e a reprodução humana entraria em crise. Só olhos de águia. Isso daí é só para a gente entender a natureza do nosso corpo, porque a gente idolatra o nosso corpo. Nós temos uma idolatria do nosso corpo. E essa é uma outra ilusão, uma ignorância. Essa hipervalorização, essa idolatria que nós temos do nosso corpo, só reflete a nossa ignorância. Isso não significa que a gente não possa utilizar o nosso corpo, nós temos que limpar o nosso corpo tem que aparecer saudável, por misericórdia dos demais, né? Quando você se banha, se enfeita para aparecer em público, você está tendo compaixão da humanidade. Isso é um ato de compaixão, sabia?
se vestir, se banhar, se perfumar, é um ato de misericórdia para com os demais que vão conviver com você. É piedade, sabia? Tomar banho, se vestir e sair em público limpinho é misericórdia? Tem gente que não tem essa misericórdia. Já viram, né? Tem gente que é cruel, marvado. Vai e maltrata o ser humano ao redor dele, assim, sem compaixão nenhuma. Mas as pessoas que se banham, se limpam, se cuidam, é um ato de compaixão para com os demais. Então, mas essa hipervalorização, essa idolatria que nós temos no nosso corpo, reflete a nossa ignorância por falta de ideais, por falta de entendimento do objeto que nós estamos procurando. Né? Então, aquele que não sabe o que está procurando, falha ao procurar, falha ao encontrar o objeto, mesmo que o encontre, pode não reconhecê-lo e continuar procurando redundantemente. Chama-se samsara. E a cada vez que você renasce num corpo humano, é um corpo que se decompõe. O homem, ou o corpo humano, aquele que nasce no corpo na forma humana, começa a morrer no momento em que nasce. E em si mesmo já traz as marcas da decomposição, dia após dia. E como o ser nasce condenado à morte. Imagina que você tem um juiz que chega em você e diz assim: morrerás em 70 anos. É uma condenação. Se você diz: não morrerei, não quero morrer, o juiz dirá: tu dizes. Se você não tem opção, então você está o quê? No corredor da morte. É assim ou não é? Agora, o que justificaria você, uma pessoa nobre, digna, sensata, justa, honesta e com uma consciência elevada, estar numa condição em que você se vê em um corredor da morte, você não tem alternativa, é uma condenação. O que justificaria essa condenação? Então, a primeira etapa de entrar no programa de liberação, essa condenação, ela não é uma condenação local, não, tá? Ela é uma condenação existencial, o que significa que se você renascer na forma humana de novo, renasce dentro da prisão, que são os cubos, chamado corpo. É uma prisão de nove portões. Duas entradas no nariz, olhos, ouvidos, boca, genitais, saída de eliminação de resíduos, os órgãos excretores do corpo. São nove entradas, nove portões. E você vive dentro dessa cidade de nove portões, preso dentro dela. É um cubo hermético. É uma prisão. Fora essa prisão, se você conseguir escapar dela, tem uma outra, que é o que se chama de mundo material. É uma outra. Então, são vários cubos. E entender essa função inicial aumentam as chances de, eventualmente, você ser candidatado ao programa de liberdade condicional, chama-se moksha, que significa que você poderá ter autorização de sair da prisão. Somente se a gente consegue essa autorização do governo para que você saia da prisão, é que você consegue experimentar, ter a experiência de como é lá fora. E aí você poderá, então, definir com mais clareza se quer voltar a residir permanentemente dentro dos cubos ou se você quer sair dos cubos. Chama-se samsara. O mapa, ele tem a função inicial de te orientar para que você saiba como você ter paz de espírito, melhorar sua vida local, etc. Mas essa não é a função final. Porque se você resolve o seu problema local aqui, né, há um trabalho, ok, conseguiu o trabalho. Um amor na vida, ótimo, conseguiu o amor na vida. Mas
você volta a renascer de novo. Então, esses problemas voltam todos de novo. Então, uma das funções principais do mapa, que é uma atribuição, é o direito que você tem por ter chegado nessa fase, ter chegado nessa fase de ter o seu arquivo confidencial aberto e você poder ter direito de ter acesso às informações do seu arquivo, também te dá direito a você ter acesso às saídas do cubo onde você está inserida. E se nós conseguirmos a sua atenção para esse propósito, então também nós conseguimos orientar você a como utilizar as informações para identificar as saídas desse cubo. Se você não identificar as saídas desse cubo, você fatalmente morrerá dentro dele e renascerá novamente dentro dele, e morrerá de novo dentro dele, e renascerá dentro dele, e morrerá de novo dentro dele, e renascerá dentro dele. Esses cubos, eles não têm sensibilidade orgânica. Eles não sentem. Eles são um tipo de inteligência artificial que lida apenas com dados algorítmicos. É por isso que você vê uma mãe chorando com o bebê no colo e ele falecendo nos braços de uma mãe. E onde está Deus que não enxerga isso? Você pode perguntar. Se Deus é bondoso e ele tem o poder, você como mãe, por exemplo, né? Imagina que você é uma mãe, você vai visitar um hospital de crianças, né? Com problemas oncológicos, no hospital de câncer, por exemplo. Você é uma mãe. Você chega lá, vê aquelas crianças ali, todas elas tristes, sofrendo. Você, como mãe, se tivesse o poder de libertar todas aquelas crianças daqueles sofrimentos e libertar também as mães, você faria ou não faria? Se você tivesse uma varinha mágica e fizesse assim, ó, e com os seus movimentos da sua varinha mágica, todas as crianças ali ficassem curadas e as suas mães pudessem levar os seus bebês para casa, satisfeitas e felizes, você faria ou não faria isso? Você, como ser humano, faria ou não faria? Então você é melhor do que Deus? Porque ele está vendo tudo isso e não faz. Será que você tem mais compaixão do que Deus? Será que você tem mais moral do que o próprio Senhor Supremo? Será que você tem mais empatia que a própria pessoa suprema? Porque se essa pessoa suprema está em toda parte, está vendo tudo, possivelmente ele também está vendo isso. Ou não? Se ele é onisciente, se ele está em toda parte, literalmente, então certamente ele está vendo o que você está vendo. Você não poderia ser capaz de enxergar uma coisa que a própria pessoa suprema não enxergasse, não é assim? Pela lógica racional? Então, se você está enxergando esse sofrimento, e se você tivesse poder, você aliviaria esse sofrimento? Então, por que a pessoa suprema, que também está vendo e tem poder para isso, não faz? O que está acontecendo, afinal de contas? Quem pode explicar o que está acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Porque se eu, uma pessoa normal, com bom senso mínimo, sou capaz de entender que essas mães só choram, sofrem, essas crianças estão sofrendo, e se eu pudesse ter o poder, as libertaria por completo dessas condições, imagina se eu fosse Deus. O que eu não seria capaz de fazer com esse sentimento de compaixão mínimo que eu tenho? E você? O que você faria se fosse Deus? Se você pensar em alguma coisa com base na sua compaixão, que não está acontecendo, das duas, uma. Ou você é superior a Deus, em termos de bom senso e compaixão, ou tem alguma coisa aí que não está muito bem explicada, que eu preciso entender melhor.
a regra desse jogo, né? O samsara é uma máquina orgânica semelhante a um mecanismo de inteligência artificial, porém orgânico, que imprime formas. Esse cubo, esse útero imenso que nós chamamos de mundo material, ele não tem sensibilidade pessoal. Ele não tem nada a ver com pessoas. Ele lida apenas com dados numéricos. Somente isso, que são códigos de informação. Então, para essa máquina orgânica, você não existe como um ser pessoal. É um dado matemático, uma flutuação de valores. Então, essa máquina não sente. Então, se você for uma mãe e se você tiver uma criança nos seus braços sofrendo, a máquina, o orgânico, o mundo em si, não sente a sua dor. Então, você viverá aquela situação. Nós sentimos, porque somos sensores de realidade. Almas, chamadas almas, ou consciências. Nós sentimos. O sistema onde nós estamos inseridos não tem essa sensibilidade. Ela tem uma função orgânica pré-determinada e algorítmica, somente. Você pode até não entender isso. É até compreensível que você não entenda. Mas se entender, já é um bom começo para saber como é que funciona esse mecanismo onde você está inserido, porque tem como sair dele. E a nossa atribuição é ensinar você a como identificar as saídas desse cubo onde você está preso. E onde você morre, renasce, morre, renasce, morre, renasce continuamente. Por algumas centenas de vidas. E após tantas vidas, passando por esse processo de dissolução, você já se adaptou, as suas esperanças já se concluíram. Então você já está adaptada e somente esperando esse momento chegar novamente, para depois recomeçar tudo novamente. Entretanto, tá? Para a sua decepção existencial, então nós temos que informar a você que isso tem fim. E que assim que você chega nesse ponto de ter contato com os conhecimentos védicos, esse processo redundante de nascer e morrer termina. Essa é a função, tá? E nós temos na nossa atribuição, como eu disse, em relação à nossa ligação de representação do governo, nós temos o dever e o dharma de informar você, alma, que chegou até esse ponto, que você tem direito de sair já. Então, nós temos documentos, temos autorização do governo para informar você que a sua medida provisória de liberdade condicional já está disponível. E nós temos como colocar você fora desses cubos. Porque nós temos a autorização, nós não temos o poder de fazer isso. Nós não temos essa autoridade absoluta. Mas o fato de nós representarmos a pessoa suprema e entendermos o que está acontecendo com você, também podemos direcionar você para que identifique a saída desse cubo. E com isso te levar para fora do ciclo do samsara. E você não precisa morrer para isso. Nós podemos fazer isso com você ainda consciente. E, naturalmente, como você tem um corpo de carbono, ele vai se dissolver, não há como resolver isso. Mas essa pode ser a última vez que você passa por isso. Ah, mas Devananda, você está dando um tiro no escuro. Você está vendendo sonhos. Tem como demonstrar isso? Mas não foi a pergunta que a Liliana fez? Tudo que nós precisamos é que você nos dê a atenção devida e seja valente para vencer a primeira onda. Conduzir você mar aberto
até o resgate é nossa responsabilidade. Sair da ilha é sua. E a primeira onda vai te puxar sempre de volta para dentro da ilha, para desistir, porque você está adaptada ao fracasso. Então a desistência automaticamente está na pauta. Não é a nossa pauta. Nós não temos essa pauta. Nós sabemos o que estamos fazendo, temos autorização para fazê-lo e podemos fazê-lo. Tudo o que nós precisamos é da sua atenção e cooperação. Porque na fase em que vocês chegaram, já tem direito ao benefício. Talvez vocês não entendam isso ainda, integralmente. Mas se permanecerem ouvindo e acompanhando os nossos treinamentos, em breve vocês serão capazes de compreender integralmente essa fala. E como está sendo tudo gravado, essas aulas podem ser revisadas para que vocês reconheçam o trajeto que estão fazendo gradualmente. Naturalmente, aqueles que decidem por permanecer na ilha, nós respeitamos. Devido à liberdade que vocês têm constantemente. Mas aqueles que, num ato de valentia, fé e compreensão inicial, a fé é só para começar, tá? Depois ela é substituída por razão, racional, por compreensão. Nós não usamos fé por muito tempo, não. É só um pouquinho, no começo. Fé é volátil. Fé é volúvel. Fé é um artigo fraco. Parece ser uma coisa muito grandiosa, mas é fraca. Pessoas mudam de fé com facilidade. Perdem a fé com maior facilidade. A fé é volátil. A compreensão é definitiva. É muito mais efetiva do que a fé. A compreensão é estável. A fé é volúvel. Nós usamos a fé só para começar, para dar estímulo inicial. Mas essa fé é transformada em compreensão, com conhecimento. E é dessa forma que você consegue acompanhar a dinâmica que está em andamento para a sua emancipação, para que você não renasça mais das formas humanas. Essa minha fala, ela é fundamentada nas escrituras védicas, nos sábios autorrealizados, na boca da própria suprema personalidade de Deus. Não sou eu que estou falando, eu estou representando essa egrégora, essa dinastia superior. Tá? Então, esses treinamentos, esses conhecimentos, não são para você aumentar o seu repertório de conhecimentos místicos. Isso você pode fazer na sua religião. Tem várias religiões, você pode, assim, fazer vários tipos de terapias paralelas, aí você pode, assim, explorar esse mundo aleatório e mental das terapias, das imersões. Não tem problema nenhum, tudo é útil. Você pode fazer o que você quiser. Mas o que nós estamos passando para você é definitivo. É para interromper o ciclo de renascimentos. E os nossos conhecimentos têm autoridade para fazer essa afirmação. E você será capaz de entender isso por si próprio. Se for valente o suficiente para vencer a primeira onda. Ok? Agora, imagina que você é o dono de uma empresa. Como dono de uma empresa, você vai estabelecer metas de curto prazo, metas a serem atingidas até o final do dia, metas de médio prazo, metas a serem atingidas até o final do mês, metas a longo prazo, metas a serem atingidas até o final do ano. Todo empresário que tem uma equipe, todo líder de equipe, sabe que é assim que funciona. Essa metodologia é aplicada
em todas as equipes. Time de futebol. Meta de curto prazo, ganhar o jogo. Meta de médio prazo, estar entre os primeiros. Meta de longo prazo, ganhar o campeonato. O estudante de concurso público, meta de curto prazo, fazer o cursinho. Meta de médio prazo, prestar o vestibular, prestar o concurso. Meta de longo alcance, conseguir a vaga no concurso. Sempre assim. Uma vida inteira. Meta de curto prazo, viver o dia a dia, cada dia um dia. Meta de médio prazo, casar, ter filhos. Meta de longo prazo, ter uma aposentadoria para ter sossego na vida no final dela. Não é assim? Tem planos de aposentadoria privada, previdência, para essas funções? Agora, vamos usar essa metáfora do ponto de vista metafísico, ou para exemplificar a nossa existência. Você tem uma meta de longo prazo? Você tem uma meta de médio prazo? Você tem uma meta de curto prazo? Você tem metas? Você tem uma bússola? Você tem um planejamento? Você tem um objetivo? O que você está fazendo? Você tem uma ideia de para onde você está indo? Olha só. Se a gente observar o comportamento dos animais, eles se organizam socialmente. Estudem o comportamento da coordenação social de uma colmeia de abelha, de abelha. Uma teia de aranha. A organização, a capacidade de engenharia de uma aranha. A sincronicidade racional de um formigueiro, de formigas. É simplesmente genial. E o que elas estão fazendo ali? Elas comem, elas dormem, elas se acasalam, se reproduzem e entram em decadência, desaparecem, morrem. Isso acontece com os jacarés, com as zebras, com os javalis, as joaninhas, baratas também têm esse comportamento. Esse comportamento é inerente a todos os seres vivos. Nascem, crescem, enquanto crescem, comem, dormem, se acasalam, se protegem em pequenas toquinhas, buraquinhos, lugares, e finalmente morrem, depois de gerarem subprodutos, filhos. Em todo o sistema biológico é assim que funciona. Olha o ser humano. Ele nasce, ele cresce, e enquanto ele cresce, ele come, ele dorme, ele se acasala, ele gera subprodutos, ele entra em decaimento e, finalmente, ele entra em esquecimento, ou seja, se dissolve e desaparece. Vocês repararam que o ciclo é o mesmo? É que os animais fazem isso em 4 patas e os seres humanos o fazem em 4 rodas. Mas as funções são as mesmas. Então, qual seria essa diferença que justificasse a nossa existência? Nós somos a única espécie no reino animal que altera a natureza, eventualmente, para negativo. Nós desmatamos florestas, nós destruímos um ambiente. Tem um estudo que diz que se as abelhas entrassem em extinção e as formigas, todo o ecossistema entraria em extinção. Todos os outros morreriam. Os seres humanos entrariam em extinção em 100 anos. Se cupins, abelhas e formigas entrassem em extinção, nós entraríamos em extinção em 100 anos. A fauna entraria em extinção em 100 anos.
Se nós entrássemos em extinção, se nós nos eliminássemos como seres humanos, a natureza continuaria tranquila, sem nós. Mas se formigas, cupins e abelhas entrassem em extinção, nós morreríamos. Então, qual é a nossa importância nesse quadro? Se até abelhas, cupins e formigas têm mais relevância que nós do ponto de vista biológico. Onde que está o nosso orgulho de raça superior? Do ponto de vista biológico, é uma falácia. Do ponto de vista biológico, nós somos uma raça inferior. Porque nós somos dispensáveis. As abelhas não. Então, onde que está o nosso orgulho? Qual seria a justificativa para a nossa existência? É que nós temos uma inteligência superior. E essa inteligência superior tem uma função, que não é a de destruir os demais que são mais frágeis, ou destruir o ecossistema. Essa inteligência superior, ela é oferecida a esses corpos humanos, para as almas que vivem eles, ou os sensores, né, que são as consciências, para que eles ascendam e transcendam. Para que eles entendam o sentido da existência e transcendam esse sentido de existir, alcançando os níveis superiores da existência. E, inicialmente, para isso, é preciso que você entenda a sua condição de ser aprisionado dentro desse ciclo biológico de renascimentos, para que você queira sair dele. Se você não entender a sua condição, você não vai ter noção de que você deve sair dele. E os primeiros passos para se sair é compreender a condição real onde você está no momento. Isso é racional, é estratégico. Então, seria correto ter um planejamento para curto prazo, para médio prazo e para longo prazo? E todos os empresários inteligentes e proativos pensam dessa forma? Se nós fôssemos empresários inteligentes e proativos, e o nosso capital fosse a alma, e você tem que proteger esse capital, qual é o seu plano de longo prazo para que esse capital não morresse? O renascimento é o equivalente de... A alma é eterna, mas na metáfora seria o equivalente de matar a alma. Então você vai viver, você vai crescer, você vai gerar subprodutos, e aí você vai voltar a renascer, então é isso? Para recomeçar tudo de novo? Você não tem o plano pós-vida? Você tem informação de que esse planejamento faz parte da pauta? Você tem um plano pós-vida para não retornar novamente? Isso é uma questão de planejamento. Tem que haver esse plano, tem que haver essa pauta dentro do seu plano. Se você não tiver na sua pauta de planejamento esse item, você retorna. E essa é a função, adquirir conhecimento para que esse item entre na sua pauta, pelo menos como conjecturação. No mínimo como conjecturação. Nossa, Devana, eu nem sabia que podia ser pensado dessa forma, sob controle, que essa pauta comportaria, dentro da agenda, a possibilidade de eu não renascer mais. Ok, mas comporta sim. Inclusive, tem que estar na sua pauta, senão a sua pauta, a sua agenda está incompleta. É falha no planejamento. E aquele que falha em planejar, já decidiu falhar. Então você já tomou a decisão de retornar a renascer. Isso é ser o algoz de si mesmo, ou seja, condenar-se a si próprio. Faz sentido? Procede o raciocínio? Muito bem. Então agora, olha só. Nós vamos passar para vocês, tá? Um documentário não, um filme. Já passei para alguns dos meus, né, alunos. Eu vou só ler aqui, tá? Para a gente concluir, que eu já estou na minha, né, parte final aqui
do meu tempo, né, do meu time, e eu vou ler para vocês aqui, tá? Essa segunda, é, essa segunda pergunta aqui do nosso estudo, tá? Vamos lá. Ó. É, aqui, segunda pergunta. Nessa dissertação da metáfora da onda, a vida é comparada a uma empresa. Qual é o fator principal com o qual lidamos enquanto administramos a empresa, vida? Né? Então, esse texto aqui, tá? Vai ser oferecido a vocês para vocês terem uma referência do que eu falei, é uma espécie de resumo do que foi falado aqui, tá? Então, aqui nós temos algumas sugestões de música para vocês curtirem, tá? Durante é, durante a leitura, tá bem? Então, a gente vai pegar essa partezinha aqui, vai passar no PDFzinho, tá? Para você ler, para você ter, ok? Uma referência aí, tá bom? E fazer a sua dissertação. A pergunta já está aí, ok? Vai junto o texto também, você pode rever o texto, que é um resumo do que foi falado aqui, e você faz a sua resposta pessoal, tá bem? Não tem problema replicar algumas partes da nossa resposta, mas é aí fala? Uma pistazinha, né? Que o pessoal fala, uma deixazinha, né? Tem uma expressão que fala, uma palhinha, né? É uma cola. Oi? Uma colinha. Então, você pode usar Colinha. essa colinha para poder elaborar a sua metáfora, o seu entendimento da metáfora que nós utilizamos aqui hoje, tá? Fora isso, nós vamos, como nós falamos sobre o chamado mundo material do ponto de vista dos cubos, né, orgânico, esse mundo, esse útero orgânico, ele é uma impressora, como eu disse, orgânica que imprime formas. Todas as formas são impressas a partir dessa máquina orgânica, que ela é motivada por idealismos de informação. Então, ela recebe a informação, ela imprime a forma e o roteiro da forma também, que é o que a gente vê no mapa, tá? E a situação da condição da alma, do sensor em condicionamento, a gente vai usar aqui um filme chamado O Cubo, Cubo Zero, tá? Alguns de vocês já até assistiram esse filme, tá bem? E nós vamos usar a metáfora desse filme para explicar a condição da alma, ou seja, do sensor de realidade, preso a esses cubos, como metáfora, que é a, enfim, criação, tá? E a gente vai explorar um pouco essa ideia de aprisionamento dentro desses cubos, para que vocês tenham uma noção aproximada, como analogia, do que nós estamos tentando fazer, tá? E oferecendo informação para que você, através dessas informações, consiga identificar as saídas desse cubo. Tem um tempo definido para que você saia. Se não encontrar a saída no tempo definido, o cubo te dissolve. A média de 70 anos. Tá? E depois de entender a situação local, a próxima fase, que seria a fase do tratado, que é o pós-primeira onda, explicaria a razão racional para ser assim, do ponto de vista de haver um criador racional, inteligente e compassivo. Por que tem que ser assim? Tá? Então, isso é a próxima fase. A primeira fase é entender qual é a sua situação real, para que você reaja e tenha condições de sair dessa condição. A segunda fase é entender como é que a coisa chegou nesse ponto, partindo do princípio da probabilidade de haver um criador cujas características seriam atribuídas a um ser racional, inteligente e compassivo. Se é assim, por que esses cubos estão aí?
e porque eles agem de maneira assim. Então, é fria e determinista. Tá? Mas isso vai vir gradualmente, tá? A primeira fase é apenas para que vocês tenham uma noção real da condição real em que você se encontra. Isso chama-se autoconhecimento. Conhecer a sua situação geográfica, a posição onde você está, é um bom início para sair da floresta. Então é importante essa primeira fase para a próxima fase. Tá bem? Muito bem, então eu vou finalizar aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma observação, senão a gente já encerra, tá? A Govinda fez um comentário, mas por escrito. Você falou que a fé é volúvel, mas a fé é essencial para alcançar Bhakti, não é? Sim. A fé é fundamental. Inicialmente começa com fé, mas se parar por aí, ó, tem muita gente que fica doidão aí com esse negócio aí, viu? Perigoso até, tá? Fé é só para começar. A fé é volátil, ela é volúvel. A fé é uma forma de você controlar Deus. A fé é uma forma de você controlar a religião. Quem tem fé, controla a religião. Porque ela decide a fé. Eu tenho fé. Ela decide manter essa fé. Mas se de repente ela se chatear, muda de fé. Ah, porque o presidente, não sei quem, falou o quê comigo e tal, tá bom, mudei de fé. Agora essa é a minha fé. A fé é do controle do ser humano condicionado, da alma condicionada. A fé é instável. O conhecimento não. Por que as pessoas não gostam de conhecimento tanto quanto gostam de religião? Porque religião elas controlam. Elas são as donas da religião. Todo mundo, todo religioso é dono da sua religião. É ele que controla a sua religião. É ele que decide se vai fazer ou se não vai, quando quer fazer. O ser humano condicionado é um ser caprichoso, vaidoso. É ele que decide o que ele quer fazer. E a fé é uma forma de controle que ele tem da religião. Só que dentro da religião tem pessoas que têm mais controle. Só Sim, que a compreensão, o conhecimento, ele exige que a pessoa dê atenção adequada para o conhecimento para que ele assimile. E as pessoas, elas estão acostumadas ao que é fácil, ao que é mais simples. Então, o conhecimento é um artigo assim, que vai ficar no final da fila. E a pessoa então passa a praticar uma fé religiosa, que é praticamente um esboçozinho controlável, que ela já sabe o que tem que fazer, então é mais prático e mais cômodo, e ali ela controla isso daí. E aí você pode ter essa religião, tem aquela religião, aquela pessoa tem uma fé naquela, você tem uma fé nessa, aquela outra tem a fé nessa, e aí cada um tem fé naquilo que quer, naquilo que domina, naquilo que controla. O conhecimento não é de controle. O conhecimento, ele é de aceitação e compreensão. O conhecimento transcende a fé. A fé não. sim, Eu, por sim, exemplo, sigo um sim. canal, eu sigo um canal de um, um ateu, que ele é muito engraçado, que ele parece um pastor sendo ateu. Ele é muito divertido até. Chama-se Jason Ferrer, o nome do cara, se vocês quiserem conhecer. Ele é bravo, hein? Cuidado com ele, que ele destrói a sua fé. E, de vez em quando, eu participo com ele de algumas, né, interações. E ele foi, durante 29 anos, pastor evangélico. 29 anos, pastor evangélico. Ele gravou 29 CDs de autoajuda, de fé, de libertação. Ele escreveu 3 livros. Ele era diretor de uma comunidade com 10 mil pessoas. E hoje ele tem um canal de ateísmo militante. Ele é um ateu militante. Ele foi pastor evangélico durante 29 anos. Ele mostra lá as fotos dele. Tem uma foto dele no estádio de futebol com 100 mil pessoas. Assim,
Fé. Mudou. O que eu estou falando, Deva, é que a fé, ela é importante para a Bhakti, mas claro que junto com o conhecimento, porque qualquer coisa que você pratica, você tem que ter o conhecimento, e a fé, Sim. elas têm que estar juntas. A ausência Né? de conhecimento, na ausência de conhecimento, o recurso é a fé. Se você não tem conhecimento, você tem que ter alguma coisa. Aí você vai na fé. Só que a fé é volátil, você pode trocar, você pode perder a fé a qualquer momento, mudar de fé. Mas na ausência de conhecimento, o que tem é a fé. Então você tem que ter a fé mesmo. Agora, todo conhecimento requer inicialmente uma fé. Por exemplo, o professor Einstein elaborou a teoria da relatividade geral. E foi um salto de fé. Ele teve uma catarse, elaborou uma fórmula e disse: é assim. Não tinha comprovação nenhuma. Foi um ato de fé. Agora, como tinha uma bússola, um norte, foi-se buscar isso daí para comprovação. E aí sim, ficou estabelecido que era uma ciência, não era mais um ato de fé. Então você tem o norte, você vai precisar de conhecimento para completar essa fase, para isso se tornar uma ciência de compreensão, senão fica fé. E tem pessoas que têm muita fé, tem pessoas que são meio como bullies, que são de pouca fé. Né? O bully é de pouca fé. Então tem pessoas que são como bullies, elas são de pouca fé e elas são voláteis. Tem pessoas que têm muita fé. Essas pessoas que têm muita fé, às vezes, são pessoas perigosas, que são capazes de matar por essa fé. Ou matar porque outros não têm fé. A compreensão não exige matanças. A compreensão mata apenas a ignorância, que é a verdadeira morte certa. A ignorância, ou a avidya, é a verdadeira bactéria assassina que mata o ser uma vez, esse ser renasce, ela mata de novo, esse ser renasce com essa bactéria, ela mata novamente, infinitamente. Enquanto essa bactéria estiver presente nos seus chakras, chamada avidya, você está contaminado com uma doença letal que te mata constantemente. Chama-se avidya, ignorância. Essa doença tem que ser eliminada. E o antídoto que elimina essa bactéria, essa praga, essa peste assassina, chama-se conhecimento. Ok? Se eu estiver errado, apresentem dados que justifiquem a minha falha, porque eu sou também, assim, interessado em dados que demonstrem. Não tenho problema nenhum em aprender. Aliás, aprender é uma arte de prazer e de viver. Mas é preciso apresentar dados que justifiquem. Senão, é só uma conjecturação, um ato de fé. E a fé já demonstrou que pode fazer estragos na humanidade e na cabeça das pessoas, se ela não evoluir para conhecimento. Ok? Muito bem, então, vamos pausar aqui, tá? E a gente volta a se falar, então, na quarta-feira. O material didático vai estar disponível no grupo, ok? E, bom, então a gente aguarda aí o retorno de vocês, tá? A Brenda aí está solícita, né? Atenciosa aí com vocês, dando os feedbacks todos necessários. Qualquer coisa que vocês precisarem, pode entrar em contato com ela, que ela está aí à disposição, né? Prestando esse serviço voluntário aí para nós, para todos nós, né? E aí, com gratidão, nós acolhemos a nossa querida Brenda aí, que está nos auxiliando aí com esse passo aí, tá bom? Muito obrigado, namastê, tenham todos uma excelente noite. A gente volta a se falar na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Um beijo. Qualquer dúvida, podem falar comigo. Beijo, beijo.